Hoje à noite quero ler o texto do meu novo livro. Você encontra isso em Josué 24:15. Escolham hoje a quem vocês servirão, se aos deuses que seu pai serviu na região além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês moram. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha. Ora, Josué liderou o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele era um grande general. E agora, no final de sua vida, ele reuniu todo o povo em Siquém. Agora, Siquém ficava entre duas montanhas. Uma era a montanha da lei, e a outra era outra montanha. E entre essas duas montanhas, eles se reuniram. Agora, a história de Israel sempre teve altos e baixos. Por algum tempo eles serviam ao Senhor e depois voltavam aos seus velhos hábitos e voltavam aos seus antigos ídolos. E nesse caso foi Baal. E ele estava dizendo a eles: vocês precisam fazer uma escolha entre Baal e Deus. Qual será? Em quem você vai votar? Sabe, temos provérbios antigos, creio que existam no norte da Flórida. Aquele que hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. Um ponto no tempo salva 9. Um pássaro na mão vale mais do que 2 no mato. Agora eles tomavam decisões e votavam independentemente do custo, por causa do que eles acreditavam. E Josué disse: estou reunindo minha família e vamos votar em Deus. Vamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Exteriormente, os seguidores de Deus, mas no fundo de seus corações eram idólatras. E Josué diz que essa condição não pode continuar. Você deve decidir se vai adorar esses ídolos ou se vai adorar o Deus vivo. E eles precisam decidir imediatamente. Esse foi o dia da eleição de Israel, o dia da decisão de Israel. Eles devem ser registrados a favor de Deus ou contra Ele. E você deve decidir esta noite. Há centenas de pessoas aqui esta noite que precisam decidir esta noite. E sua decisão esta noite, sim ou não, decidirá onde você estará daqui a 100 anos. Porque como você vê, somente um Deus pode ocupar o trono do seu coração. As Escrituras dizem que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou um Deus ciumento. Hoje temos idolatria de maneiras sutis. Nossos atores e atrizes e acadêmicos, muitas vezes e até mesmo atletas, podem facilmente e sutilmente se tornar nossos deuses. Richard Phelps escreveu na revista Time, em setembro, sobre a morte de superastros do esporte por uso de cocaína. Ele disse que o problema é que os americanos tendem a pensar nos atletas como seres divinos. E às vezes isso é verdade. Exageramos demais com alguns dos jovens jogadores, e esses jovens às vezes simplesmente não aguentam e acabam se quebrando, porque é preciso ter experiência e maturidade para aceitar todo o dinheiro e toda a fama tão repentinamente em uma idade tão jovem. E Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas independentemente do que o povo fizesse, Josué disse: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não me importa se toda a equipe se voltar contra Deus. Não me importa que todos vocês se voltem para a idolatria. Minha casa e eu serviremos ao Deus vivo e verdadeiro. Você já disse isso alguma vez? Você já disse: vou servir a Cristo, não importa o que meus colegas pensem, o que meus colegas de classe pensem, o que as pessoas com quem trabalho pensem ou meus vizinhos pensem. Robert Browning exclamou: há 100 anos que o negócio da vida é feito de escolhas terríveis. Temos que fazer algumas dessas escolhas em nossa vida. Adam teve que fazer essa escolha. Ele iria construir seu mundo com Deus e ter paz e justiça no mundo? Ou será que ele decidiu seguir seu próprio caminho e dar ouvidos ao diabo e desviou o mundo inteiro? O jovem rico veio a Jesus querendo encontrar ajuda espiritual e Jesus disse: tudo bem, você gostaria de ter a vida eterna? Ou o jovem rico disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: se você quer a vida eterna, faça isso e isso e isso e isso. O jovem rico foi embora triste porque não podia pagar o preço e Jesus não quis negociar com ele.
Cada pessoa que já viveu tem que fazer a mesma escolha. Qual é a melhor para você? Agora, primeiro precisamos escolher 2 modos de vida, entre 2 modos. O profeta Jeremias escreveu: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Em que estrada você está? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, venha a Cristo. Ele dará a você uma nova força, um novo poder, uma nova alegria, uma nova paz e um novo propósito de vida. Há um caminho que ao homem parece direito, diz a Bíblia, mas o fim dele são os caminhos da morte. A estrada em que você está parece correta. O caminho que você escolheu parece correto. Parece muito bom. Aquele negócio em que você está, aquela escola em que você está parece tão bom. Mas um dia desses, a menos que esteja comprometido com Cristo e com a vontade de Deus, você logo descobrirá que está no caminho errado. Algumas pessoas dizem: bem, se eu seguir minha consciência, isso não é suficiente? Não, porque sua consciência pode estar morta. Muitas pessoas têm a consciência morta. Mas quando você vem a Jesus Cristo, Ele ressensibiliza a consciência. Veja, você conta uma mentira quando é criança e sua consciência o incomoda. Agora você pode olhar uma pessoa diretamente no rosto e contar uma mentira, e isso não o incomoda nem um pouco. Havia uma época em que fazia coisas que o perturbavam, agora pode fazê-las sem incômodo. Você pensa, bem, não é tão ruim assim. Sua consciência não incomoda você. Por quê? Porque sua consciência foi queimada ou está morta. Mas quando você vem a Cristo, Ele lhe dá uma nova consciência para que você possa ser sensível às coisas erradas. As pessoas dizem: bem, sendo sincero, se eu for sincero na vida, isso não é suficiente? Não, isso não é suficiente. Você pode ser sincero. Certa vez, quando eu estava doente, minha mãe foi muito sincera e me deu iodo por engano. Ela pensou que estava me dando remédio para tosse, mas estava errado, sinceramente errado. Ou eles dizem: bem, se eu faço tantas coisas boas para as pessoas, sorrio para elas e sou amigável com elas, você não acha que Deus entende se eu cometer um pequeno pecado de vez em quando? Ele entenderá. Ele é um bom Deus. Ele é um Deus amoroso e tudo isso. Não, Deus não entende. Se você conhece Cristo, então esses pecados são perdoados. Mas você sabe, não somos salvos por nossa bondade e nossas próprias obras, certo? Venho de um país, a França, onde muitas pessoas pensam que são salvas por suas boas obras. Isso lhes foi ensinado desde a infância como parte da religião. Mas você não é salvo por boas obras. Você é salvo pela graça de Deus, pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé, que não vem de vocês, nem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu fosse salvo por minha própria bondade, chegaria ao céu e andaria por lá, me gabaria e diria: veja o que fiz para chegar até aqui. Eu era um bom menino. Mas todos nós somos pecadores, nenhum de nós merece estar no céu. Deus diz que devemos ser tão santos quanto Ele, não posso ser tão santo quanto Deus. O que ocorre? Cristo veio, morreu na cruz e derramou seu sangue para me proporcionar uma santidade que eu não tenho naturalmente. E Ele fornece uma roupa, um tecido de santidade para mim e uma justiça que não mereço. Depois há quem diga: bem, me reformei? Sim, você pode reformar o resto de sua vida, mas não é só isso. Você precisa vir a Cristo, entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Portanto, você tem uma opção. Você precisa votar em uma vida ou na outra. Qual será? Uma vida de entrega a Cristo como Senhor e Salvador, ou uma vida em que você se entrega a si mesmo e a seus próprios desejos, prazeres, luxúria, ganância e ciúmes? E então você terá que escolher entre 2 mestres. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo. Precisa fazer uma escolha. Se você desprezar o outro, não poderá servir a Deus e ao materialismo. Você deve escolher não apenas 2 modos de vida, não apenas 2 mestres, mas você também precisa escolher entre 2 destinos. Qual é o destino de vocês? Onde você estará daqui a 50, 100 anos?
estarás em algum lugar. O verdadeiro você, seu corpo, talvez esteja na sepultura, mas você, o verdadeiro você, sua alma, seu espírito, a coisa que pensa e se lembra e ama e assim por diante, essa é a parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno. E você tem que fazer uma escolha entre os dois. Salomão escreveu sobre o caminho para o inferno em Provérbios 7. C.S. Lewis, o grande professor de Cambridge e Oxford, costumava enfatizar que ninguém jamais teve tanto a dizer sobre o caminho para o inferno quanto Jesus Cristo, e ele estava certo. Por outro lado, ninguém jamais falou do céu com tanta clareza e autoridade como Jesus Cristo. Um dos programas mais populares da televisão no ano passado foi intitulado Highway to Heaven. Jesus Cristo é a estrada para o céu. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Estivemos na Romênia no ano passado realizando reuniões e havia milhares de pessoas a perder de vista. E eles me levaram para um lugar chamado Moldávia. Eles nos levaram em um pequeno passeio turístico pelas colinas e montanhas e assim por diante. Eles nos levaram a igrejas e edifícios que foram pintados há cerca de 1000 anos com um tipo de tinta que nunca perdeu seu brilho e sua cor. E eles não sabem como fizeram isso. Eles acham que talvez tenham usado mel, mas não têm certeza. E todas as pinturas são religiosas porque as pessoas não tinham Bíblias, não tinham literatura cristã e não tinham como contar a história da Bíblia. Assim, eles ensinavam a Bíblia com pinturas nas laterais dos edifícios. E você pode ver toda a história da Bíblia. E vi uma pintura em um lindo azul e com várias cores que duraram 1000 anos. E pensei comigo mesmo, olhe para isso. Era a imagem de uma escada que ia do fogo do inferno até onde Jesus estava, no topo da escada, no paraíso. E lá embaixo havia demônios subindo a escada, puxando-os, tentando levá-los para as chamas. E sobre eles estavam os anjos que os ajudavam a subir a escada. E eu pensei que isso é um pouco como, pode ser distorcido, pode não ser teologicamente exatamente correto, mas eles tiveram a ideia, porque há uma batalha constante pela sua alma o tempo todo. Você sabe, sua alma é importante para o diabo. Ele quer sua alma, ele pagará qualquer preço, e alguns de vocês estão vendendo a alma tão barato, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O diabo lhe dará o mundo inteiro se você o seguir. Mas alguns de vocês o seguirão e ele não lhes dará nada. Você está apenas seguindo-o porque é como o porco que segue o homem que está deixando cair o feijão, indo para o curral de abate. A cada pouco ele deixa cair um feijão e o porco vai atrás dele. E você nem mesmo pensa que está seguindo o diabo na direção errada. Sim, Jesus Cristo é a estrada para o céu. Mas saiba que ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E então essa escolha ou esse voto que você faz tem de ser você mesmo. Você mesmo deve fazer esse voto. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não conheço nenhuma, mas acho que uma das músicas mais populares do ano é Papa Don't Preach, da Madonna. Agora, Josué não hesitou nem por um momento em pregar para aquelas pessoas. Ele disse que quanto a mim e a minha casa, ele estava votando em Cristo, em Deus. Ele sabia que não poderia escolher as tribos de Israel. Eles devem escolher por si mesmos. Ele teve que escolher por si mesmo. O homem é um ser social. No entanto, há um santuário interno dentro de nós, onde nos retiramos de toda a comunhão, de todas as influências. Há uma arena solitária nas profundezas de seu coração, onde a maior batalha da vida deve ser travada sozinho. Você não pode decidir sobre Cristo. Nem seus pais, nem a igreja podem decidir por você. Seus amigos não podem fazer isso por você. Sua namorada, seu namorado não pode ir para você. Você precisa fazer isso sozinho. Você deve assumir o compromisso. Uma das músicas mais populares, de acordo com a Billboard, chama-se Lonely Alone, e isso é verdade. Solitário e sozinho? E isso está nessa parte de você. E quando você votou, você mesmo teve que dar seu próprio voto.
Moisés disse: chamo o céu e a terra para registrar neste dia o que eu disse diante de vocês. Vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolham a vida. Você escolhe a vida para que você e sua semente possam viver. Isso afeta as gerações futuras. Isso afeta seus filhos e seus netos. Uma decisão que meus avós tomaram anos atrás afeta a minha vida hoje. Lemos que uma geração antes, Moisés havia escolhido Cristo. E o escritor de Hebreus relata como Moisés, considerando o opróbrio de Cristo, tinha mais riquezas do que todos os tesouros do Egito. Ele poderia ter sido o chefe de comando dos exércitos do Egito ou o faraó. Toda a educação e toda a riqueza do Egito eram dele. Ele deu as costas a tudo isso para sofrer com o povo de Deus. Ele escolheu Deus. Quem você está escolhendo? Em quem você está votando? Escolhendo antes sofrer a aflição com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado por um tempo. Ah, sim, o pecado dá prazer por um curto período, mas logo acaba. A ressaca chega e não há nada que você possa fazer a respeito. Você estará lá, escolha Cristo e você nunca terá uma ressaca, a não ser alegria e paz para sempre. Isso não significa que Ele livrará você de todas as suas dificuldades, problemas e provações, porque isso não terá fim, mas podem ser diferentes. Deus os permite. Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. É assim que Deus nos treina. Mas no fundo, há um rio profundo de alegria e paz em meio à vida que você está vivendo. Agora você não pode mudar seu passado, mas pode determinar seu destino decidindo-se por Cristo. Mas Cristo pode mudar seu passado. Ele morreu na cruz para que todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas que você já fez de errado, sejam perdoados. Quando Deus perdoa, significa mais do que nós entendemos. Ele se refere à justificação. Isso significa que é como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Esse é o poder do sangue de Cristo sobre o qual o ouvimos cantar há pouco. Sei que meus pecados estão sob o sangue. E a escolha envolve um preço. O apóstolo Pedro escreveu que vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, o preço que Jesus pagou na cruz quando derramou o sangue de sua vida por vocês. Martinho Lutero disse certa vez que era o fundador, suponho, da Reforma, e o fundador, poderíamos dizer, quase um dos fundadores do protestantismo e certamente das igrejas luteranas. Ele disse que, quando olho para mim mesmo, não sei como posso ser salvo, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso estar perdido. João Calvino, que fundou a teologia reformada em um sentido, e a igreja presbiteriana disse: sobre uma vida que não vivi, sobre uma morte que não morri, penduro toda a minha eternidade. Eu a penduro em Jesus. John Wesley, o fundador do metodismo, quando estava morrendo, disse: minha mente está quase acabando. Lembro-me apenas de duas coisas. Sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Cristo é um grande Salvador. O que precisa fazer? Arrependa-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar seu modo de vida. Talvez você não tenha poder para fazer isso. Talvez você não tenha força para abandonar alguns dos hábitos que sabe que são errados. Talvez você não tenha poder para se apaixonar novamente por sua esposa. Talvez você não tenha poder para mudar toda a sua vida que você sabe que precisa ser mudada. Mas se você se render a Cristo, Ele lhe dará o poder. Você diz: bem, Billy, não sei mais o que fazer, fui batizado, entrei para a igreja e assim por diante, mas não tenho realmente paz, alegria e poder em minha vida. Tudo isso de que você está falando, como faço para obtê-lo? Se você não tem certeza de que está pronto para encontrar Deus, se não tem certeza de que vai para o céu e se não tem certeza de que seus pecados estão perdoados, venha e certifique-se disso esta noite. Acredito que nenhum de vocês está aqui por acaso esta noite. Acredito que você está aqui nesta noite em particular, porque esta é a noite em que você deve encontrar Deus de uma nova maneira e recebê-lo em seu coração. E essa é uma decisão urgente, pois adiar torna a decisão certa mais difícil. A indecisão em si é uma escolha. Não decidir é decidir não decidir. Se você tem uma passagem para um voo para Atlanta hoje à noite e não consegue decidir se vai ou não, se esperar até o horário de partida, a escolha já terá sido feita. O avião vai decolar sem você. As decisões são tomadas, quer você as tome ou não. O tempo decide se você não o fará.
E o tempo sempre decide contra você. Joel disse: coloque você na foice, pois a colheita está madura. Venham vocês, multidões, multidões, para o vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Agora é o tempo aceito, diz a Bíblia. Venha agora enquanto você pode. Você pode não ter uma chance amanhã. Hoje é o dia de você votar totalmente em Cristo. Sir Walter Scott, a mais importante das 3 letras do idioma inglês, ele disse que eram N-O-W. Ora, Bartimeu era um homem cego. Jesus estava passando por sua cidade, a pequena cidade de Jericó, e ele era cego. E teve um momento em que clamou e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as Escrituras dizem que alguém lhe disse que era Jesus, que Jesus de Nazaré estava passando. Ele aproveitou aquele momento. Acredito que toda essa cruzada foi planejada, orada e organizada. E fomos trazidos aqui talvez só para você. Quando cheguei aqui, eu disse às pessoas que achava que tínhamos vindo para Tallahassee por causa de uma pessoa. Não sei quem é essa pessoa, mas você pode ser a pessoa e valeria a pena todo o esforço para você, porque veja bem, Cristo teria morrido na cruz se não houvesse ninguém além de você. Nos penhascos escarpados e castigados pelas ondas da costa oeste da Escócia, um homem estava coletando os ovos das aves marinhas que fazem seus ninhos. Ele havia sido descido do topo do penhasco por uma corda até a borda onde estavam os ninhos. Mas em um momento de descuido, ele deixou a corda escapar de sua mão. Ele sabia que o primeiro balanço da corda seria sua única chance e com todas as forças de seu corpo e mente, pulou para a corda. Ele a aproveitou e foi salvo. A corda está balançando em sua direção, a corda da salvação da cruz e do túmulo vazio. Deus está dizendo: aproveite. A Bíblia diz: chegará um dia em que me invocarão, mas eu não responderei. Eles me buscarão de madrugada, mas não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Chegará um dia em que você clamará a Deus, mas será tarde demais. Venha agora. Talvez nunca mais haja algo assim em sua vida em Tallahassee, nunca mais quando você estiver tão perto do reino de Deus. Vou pedir a você que faça algo que vimos várias centenas de pessoas fazerem nos últimos 2 dias. Vou pedir a você que se levante de seu assento, venha e fique de pé em frente a esta plataforma e diga: ao vir, entrego meu coração a Jesus Cristo. Quero ter certeza que estou pronto para encontrar Deus. No primeiro dia em que estivemos aqui, veio a esposa de um pastor. Vieram pessoas do coral, veio um contínuo. E Deus está falando com você. Você pode ser o melhor cristão da cidade, pelo que as pessoas pensam, mas no fundo você sabe que não é. Você precisa se render a Cristo e fazer dele o Senhor e Salvador de sua vida. Por que peço que você se apresente? Porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Ele morreu na cruz publicamente por você. Agora você deve vir publicamente e dizer sim a Ele. Vou pedir a todos que estejam em atitude de oração quando vocês se levantarem e vierem. Homens, mulheres, jovens, votem hoje à noite e votem em Jesus. Sabe que precisa dele. Vamos aguardar você rapidamente lá de cima e por aqui. Deus está falando com você. Você vem.